Este vídeo tem por objetivo apresentar o módulo de contrato de clientes e passar um fluxo sobre suas principais funcionalidades. Então vamos acessar o módulo a partir do menu Contratos, Contrato de clientes. Aqui nós temos dados do sistema, são dados alimentados automaticamente pelo módulo de contratos, dados gerais e observações. Vamos passar campo a campo para entender melhor como é que funciona cada um desses campos, qual é a informação armazenada por cada um deles. O código, referente ao código do contrato. Aqui nós temos a revisão, que é gerada automaticamente pelo sistema. Começa em 1 e conforme nós vamos duplicando as revisões, aqui utilizando essa funcionalidade, o sistema vai incrementando esse campo aqui. O usuário que inseriu o contrato, o total que armazena a soma de todos os itens inseridos pelo usuário, o campo data e hora de criação do contrato, o tipo de contrato, onde a gente verificou o cadastramento a partir do primeiro vídeo demonstrado aqui. Temos também o status em que se encontra esse contrato presente, o início e fim de vigência do contrato, o índice, que é uma informação opcional. Aqui nós temos uma flag que indica se o contrato está ativo ou não. O fornecedor, que é uma informação utilizada somente o fornecedor, e centro de custos são informações utilizadas somente em contratos de fornecimento e financiamento. E aqui nós temos o cliente. Observações gerais do contrato, que o usuário ele vai poder colocar informações que ele acha relevante nesse contrato. A rescisão, que é um campo preenchido somente quando existe a rescisão do contrato. E se porventura haja necessidade de vincular documentos com extensão doc ou PDF, o usuário pode fazer isso através desse campo aqui. Então vamos iniciar aqui um fluxo básico para a gente entender melhor como é que funciona. O usuário clica em inserir, ele informa um código do contrato, aqui por exemplo eu vou colocar qualquer informação. O índice de reajuste é opcional, eu vou colocar 5%. O início de vigência eu vou colocar a data de hoje e vou estender o fim da vigência até o dia 31 de dezembro. Selecionamos aqui um cliente e informamos o tipo de contrato. Então eu vou colocar aqui uma prestação de serviço a cliente. Vou mandar gerar esse contrato. Ele já alimenta essas informações básicas e o usuário ele precisa somente preencher aqui as observações, por exemplo, e vincular os documentos que ele acha relevante a esse contrato aqui. Então eu vou salvar aqui. Bom, dando sequência, a gente vai cadastrar, por exemplo, 2 itens a esse contrato de cliente aqui. Então eu criei aqui no meu cadastro de estoque, eu tenho 4 itens, 2 são produtos e 2 são serviços. Eu vou amarrar esses 2 últimos aqui a esse contrato de cliente aqui. Então uma consultoria no valor de R$200, por exemplo, e um segundo item aqui, eu vou colocar como manutenção de equipamentos no valor de R$300, por exemplo. Aqui a gente pode verificar que o sistema já totalizou esse contrato a partir desses itens. E aqui eu posso acrescentar quantos itens forem necessários. A ideia aqui é que o sistema gere a minha lista de preço vinculada a esse cliente e a esses itens conforme contrato. Se eu tentar gerar essa lista de preço agora, o sistema ele não vai deixar, porque esse contrato ele não está aprovado, ele está em aberto. Porém, se eu tentar enviar um workflow para pedir aprovação no meu contrato, ele também não deixa, porque essa revisão ela não está ativa. Então, o primeiro procedimento depois de montar o meu contrato em tela é ativar o contrato. Então, ativei o contrato, revisão ativada, aqui ele já passou a flag para ativo. E digamos que exista uma alteração nesse contrato. Então, o que a gente pode fazer?
vamos duplicar essa revisão aqui. Então, eu vou clicar em nova revisão. O sistema ele vai gerar um documento idêntico a esse que a gente cadastrou, porém eu tenho a opção de alterar a vigência dele. Então, vamos alterar essa vigência aqui. Eu vou colocar no dia 31/12. O sistema automaticamente criou um contrato idêntico ao anterior, porém com a revisão 2 e um status inativo, né? Aqui a gente pode ver que ele manteve esse primeiro contrato com todo o histórico aqui, a ativação, o momento em que foi ativado, por quem que foi ativado. Nesse caso aqui a gente vai ativar a revisão 2. Então, ativar, ok. Quando eu ativei a revisão 2, a primeira revisão ela já passa a ficar desativada. Aqui a gente tem mais duas funcionalidades, que é prorrogar contrato e aplicar reajuste. Essa prorrogação de contrato, ela altera o fim de vigência desse contrato. Então a gente utiliza, caso não queira criar uma nova revisão, somente alterar o fim do contrato, eu utilizo essa funcionalidade aqui. Então vamos prorrogar aqui, vamos colocar para adiante. Essa funcionalidade ela serve tanto para prorrogar quanto para adiantar o fim da vigência. Então vamos colocar para dia 30/11, ok. Então a validade desse contrato ela foi alterada e nós temos aqui um aplicar reajuste que trabalha com esse campo aqui, índice. A gente está vendo aqui que os itens eles foram cadastrados como num valor de 200 e 300 reais. Vamos aplicar um reajuste só para ver como é que funciona. Aqui ele já aplicou, conforme o índice que eu especifiquei. Cada um dos itens foi reajustado em 5%. E aqui no total já foi refletido esse valor de reajuste. Agora que eu montei o meu contrato e ativei, eu vou enviar para aprovação. Então agora eu vou sair aqui para aprovar o contrato com o usuário master. Aqui eu vou aprovar esse contrato. Ok. E vou voltar a acessar com o meu usuário anterior. Então o contrato que eu deixei ativo ele já está aprovado e eu já posso gerar minha lista de preço. Aqui a gente tem o histórico desse contrato, tudo que aconteceu durante esse pouquinho tempo que eu fiquei mexendo com ele. Eu já ativei, eu prorroguei, eu reajustei e já mandei para aprovação. Ele já foi aprovado, aqui tem todas as datas das ocorrências aqui. Então agora a gente vai mandar gerar a lista de preço. Lista de preços atualizadas com sucesso. Ele atualizou porque ele já viu que foi aprovado e está ativo, então a gente já pode gerar essa lista. Se eu entrar aqui em lista de preço, eu vou verificar que o sistema já colocou aqui os dois itens que eu tenho em contrato com o valor, a revisão, né, e o status que está ativo. E qual que é a validade desses itens aqui amarrados a esse cliente. Então, no momento que eu inserir um pedido ou uma nota fiscal, o sistema automaticamente busca esses valores aqui porque eles estão em contrato e estão vigentes. Caso eu queira cancelar essa aprovação ou queira fazer uma alteração nesse contrato, qualquer coisa do tipo, eu clico aqui em Workflow, cancelar, e o sistema automaticamente ele vai tirar esses itens da lista de preço.